Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi a quarta-feira de vocês? Espero que bem. Que o Senhor derrame a sua graça, a sua paz sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar, irmão, para a gente começar? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, por esse momento que estamos passando aqui. Que o Senhor possa falar nos nossos corações com a sua palavra, meu Pai. Que não seja eu que esteja falando, seja o seu Espírito Santo que esteja falando. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo no que o Senhor fez, por tudo que está fazendo em nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu entrego, meu Pai, a minha vida na sua presença, meu Pai. Eu entrego a vida dessa pessoa que está atrás da tela, na sua presença, os nossos familiares, entrego na sua presença. Que o Senhor possa fazer a sua vontade sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje, irmãos, o Senhor falou para mim sobre arrependimento. Que a gente venha se arrepender. Que a gente venha se entregar mesmo a Ele. Amém, irmãos? Hoje eu vou passar por 4 versículos. Aí o Senhor falou muito comigo no meu coração sobre arrependimento. Amém? Vamos abrir lá agora primeiro. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Amém? E fala assim, irmãos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Só até aqui. Então, irmãos, se a gente confessar os nossos pecados, se a gente falar, Senhor, eu estava fumando, eu estava em adultério, eu estava na pornografia, eu estava no vício, eu estava mentindo, Senhor, eu estou fazendo isso. Tipo, você confessar da mesma forma que eu confessei quando eu me arrependi. Senhor, eu estou mentindo, estou fazendo coisas muito erradas, dei o nome em cada coisa, e o Senhor me libertou, irmão. O Senhor me curou. E confessei com algumas pessoas também. Então a gente tem que confessar uns aos outros também os nossos pecados. Entendeu? Uma pessoa que você confia, no seu pastor, no seu padre, uma pessoa que você sabe que pega essa palavra aqui, irmãos, e lê diariamente, que é fiel ao Senhor, você pode chegar nela também. Entendeu, irmãos? Mas confesse. Gruda o seu joelho ali, ó, e confesse ao Senhor. Busque o Senhor de todo o coração e se arrependa, irmãos. Não cometa o mesmo pecado mais, irmãos. Só que como que a gente vai fazer isso, irmãos? Eu vou chegar lá ainda. Primeiro eu vou ter que terminar de falar os outros versículos, mas é no intuito de ler essa palavra, porque ela cura, ela transforma e ela liberta, irmãos. Somente através dessa palavra. Amém? Essa palavra ela tem poder, irmãos. Essa palavra ela tem poder. Amém, irmãos? Vamos abrir lá em Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Amém? E fala assim: arrependem-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual foi designado Jesus. Então, irmãos, se a gente voltar para Deus, irmãos, e se arrepender mesmo, não cometer os mesmos erros, o Senhor vai mandar o Cristo, vai mandar Jesus sobre as nossas vidas, vai mandar o Espírito Santo dele sobre as nossas vidas. E a gente não vai cometer mais, irmãos, o mesmo erro. Se a gente, irmãos, começar a ler essa palavra, que é ela que cura, é ela que transforma, irmãos. Olha aqui, irmãos, ó. A cruz me transformou, irmãos. A cruz de quem? A cruz de Jesus Cristo, irmãos. Se a gente se ligar mesmo a Jesus, se entregar a Ele, irmãos, a gente consegue vencer qualquer coisa. Qualquer pecado a gente consegue renunciar. A gente consegue se fortalecer no espírito. Porque, irmãos, a carne é fraca.
Mas a carne não é fraca para pecar, irmãos. A carne é muito forte para pecar. Ela quer fazer você se afastar de Deus. Agora o espírito, ele é forte para buscar Deus. E quando fala que a carne é fraca para buscar Deus, irmãos. Não é fraca para pecar, não. Ele é muito forte para pecar, irmãos. E como é, irmãos? Aquela olhadinha para uma mulherzinha, para uma mulher ou para um homem. Você sabe qual olhar que é, irmãos? Você sabe, muito bem. Eu sabia. O Senhor me transformou, o Senhor me curou, irmãos. O Senhor me curou de várias formas, de várias coisas, irmãos. De vícios e outras coisas, irmãos. O Senhor me transformou. Amém, irmãos? Então agora vamos abrir lá, irmãos, em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Amém, irmãos? E fala assim: aproximem-se de Deus, e Ele aproximará de vocês, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Irmão, se você está em cima do muro, se você não sabe se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda, que a Bíblia fala que aquele que está morno, que não sabe para onde que vai, você está na igreja, você está no mundo, Deus vai vomitar. Era como eu estava. Hoje eu estava conversando com um irmão aqui no serviço, eu pedi perdão para ele, porque ele foi um grande exemplo para mim como servo de Deus. Ele foi presbítero, não sei se ele chegou a ser pastor, porque depois eu mudei de igreja, não lembro dele mais, mas eu vi ele hoje. E a gente estava conversando sobre isso. O Senhor tinha me transformado. Eu cheguei a pedir perdão para Ele por causa da minha hipocrisia, porque eu estava dentro da igreja agindo de uma forma e fora de outra. Ele me perdoou, a gente se cumprimentou e a gente está em oração por um propósito maior, que é a salvação, a nossa salvação, a salvação minha, a salvação dele. A gente está orando, buscando o Senhor. Então, irmãos, é o que aconteceu comigo. E eu estava em cima do muro. Eu estava com a mente dividida. Por quê? Eu estava pecando e indo para a igreja. Uma hora eu queria Deus, uma hora eu queria a carne. Uma hora eu queria o bem, uma hora eu queria o mal. Só que a gente tem que decidir, irmãos. Não tem como adorar dois deuses. É somente um. E quem que você deve adorar, irmãos? De verdade, para você ter a eternidade, ir para a eternidade da salvação. É Jesus Cristo, irmãos. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, irmãos. João capítulo 14, versículo 6. Eu sempre vou falar esse versículo para vocês, irmãos. Ele é o único caminho, não existe outro. Se alguém falar que tem outro caminho, está mentindo, irmãos. Não está escrito nessa palavra. Entendeu? E o que me ajudou muito foi essas mensagens, a palavra do Senhor, eu leio diariamente, foi mudando a minha vida. Um louvor que me ajudou muito, se você quiser ouvir, irmãos, depois, é Ipe Alfa, Só em Ti. É lindo esse louvor. Ele exalta muito o nome de Jesus Cristo. Ele fala que a gente é fraco, mas a gente precisa de Jesus para a gente ficar forte. Amém, irmãos? Então, se arrependa, se aproxima de Deus, que Ele vai aproximar de você. Como que a gente vai se aproximar? Lendo essa palavra, orando, buscando ao Senhor. Amém? Então que a gente venha fazer isso. Foi o que eu fiz e o Senhor está me transformando a cada dia mais. Eu não me arrependo, irmãos. Eu agradeço muito a Deus por ter me transformado, por estar me transformando. Porque a obra dele vai terminar só quando ele voltar. Então a cada dia a gente é transformado na presença de Deus. Amém? E agora, irmãos, vamos abrir lá por último, em Mateus, capítulo 3, versículo 2. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O que quer dizer isso, irmãos? Que a gente deve se arrepender.
que a gente deve fazer um check-up geral em nossas vidas, irmãos. Um check-up geral. Irmãos, para agora um momento aí, irmãos. Faz um check-up geral na sua vida. Veja o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo na sua vida. Como eu fiz. Isso me ajudou muito. Eu vi que eu estava totalmente errado. Totalmente afastado de Deus. Totalmente afastado de Deus, irmãos. E aí o Senhor foi falando comigo através da sua palavra, que é santa. E irmãos, olha, essa palavra, ela liberta, ela transforma, ela cura e ela salva. Então, irmãos, a gente precisa da nossa cruz. Da nossa cruz, irmãos. A gente precisa da nossa cruz. Para quê? Para a gente pegar a nossa cruz, renunciar aos nossos pecados, renunciar às nossas vontades e começar a fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus, que está escrito aqui, irmãos, na palavra de Deus. Irmãos, conhecereis a verdade vos libertará, irmãos. João 8,32. Que a gente venha buscar, meus irmãos, o único caminho. Se arrependa, pois o reino de Deus está próximo. Jesus está voltando, irmãos. Arrependa-se. É a única coisa que eu peço para você, irmãos. Se arrependa. Faz aquele check-up geral, como eu fiz. E o Senhor me ajudou muito. Eu lendo a palavra. Irmãos, é todo dia. É diariamente. Não é só no domingo que você tem que ler a palavra, não, irmãos. Ah, vou para a igreja lá, eu vou ler a palavra. E eu era assim, irmãos. Eu só li na hora que o pastor falava lá. Abre lá em Atos, tal. Ou abre lá em Romanos, tal. E muitas vezes eu nem sabia onde que estava. Eu falei, onde que está isso? Irmãos, é sério. É muita hipocrisia. É muita falsidade. Irmãos, quantas pessoas que estão agora do jeito que eu estava? Dentro da igreja, mais dentro do mundo do que dentro da igreja. Mais em pecado do que dentro da igreja. Eu não falo dentro de um cômodo, não, irmãos. A igreja é aqui, ó, o nosso coração. A Bíblia fala que Deus não habita em muro, essas coisas. Deus habita em nosso coração. A gente vai para a igreja para fazer a comunhão com todo mundo, com todos os irmãos e adorar o Senhor lá. Porque nós somos igreja. E Jesus, ele vai vir buscar quem? A igreja, irmãos. A sua noiva. Somos nós. Ele não vai buscar templo nenhum, irmãos. Ele vai buscar nós. Então, irmão, se arrependa. Mude a forma da sua mente. Muda o jeito de pensar, irmãos. É sério. Irmãos, eu fiquei 18 anos, irmãos. 17 anos e pouco. Fazendo essas coisas, irmãos. Eu não tinha aceitado Jesus Cristo ainda. Eu não tinha mudado de vida, irmãos. Quantas pessoas que estão assim ainda? Quantas pessoas? Então, irmãos, que você venha se arrepender. Que você venha se entregar a essa palavra. Que é santa. Ela cura, ela transforma, ela liberta. Ela muda o jeito da gente pensar. Ela muda o jeito da gente viver, irmãos. Irmãos, a gente só vai mudar a nossa vida. A gente só vai ser uma nova criatura se a gente mudar o nosso jeito de pensar, irmãos. Se a gente entregar a nossa vida a quem? Ao nosso Redentor. Ao nosso Salvador. Mas primeiro, irmãos, ele tem que ser o nosso pastor e o nosso Senhor. Por quê? A gente rende a autoridade a ele. É somente a ele, irmãos. A gente deve a buscar somente a ele, irmãos. É somente a Jesus Cristo. Então, irmãos, volte. Volte enquanto é tempo. Jesus está mais próximo do que você pensa. Não fique, irmãos.
Não fica do jeito que você está, irmãos. Faz um check-up aí. Isso é de coração, irmãos. O que eu quero para mim, eu quero para você, irmãos. O que eu não quero para mim, eu não quero para você. Eu quero para mim Jesus Cristo. Eu quero para mim a salvação. E se eu quero para mim, eu quero para você, irmãos. Então volte. Volte para Jesus, irmãos. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Jesus, ele te ama de uma tal forma, irmãos, que ele se colocou no nosso lugar, se colocou no seu lugar, lá naquela cruz, para morrer por você. Ele morreu por mim também. E eu aceitei, irmãos. Irmãos, a maravilha, que bênção. Glorificado seja sempre o nome de Jesus Cristo. Sempre. Então, irmãos, deixa a cruz te transformar também, irmãos. Deixa ela te transformar. Deixa essa cruz, deixa essa palavra te transformar, irmãos. Comece a ler, irmãos. Comece a buscar o Senhor. Se arrependa. Se arrependa, irmãos. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu pecado. Deus conhece aquele mal, aquela mágoa, aquela falta de perdão, aquela barreirinha que só você sabe, irmãos. Como eu sabia. Eu não queria falar para ninguém. Mas eu conversei com Jesus. E Jesus me ajudou. E Jesus está me curando cada dia mais. Só você sabe, irmãos. Então volte-se para Ele enquanto é tempo. Amém? Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Que a gente venha se arrepender. Que a gente venha buscar a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar para a gente finalizar, irmãos? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Exaltado seja somente tu, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus toca, meu Pai, no coração de cada um de nós, meu Pai, com a sua presença, com o seu Espírito, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que é santo, e curador, e libertador, meu Pai, e santificador sobre as nossas vidas, meu Pai. Derrama da sua graça, do seu amor sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Que a gente venha se arrepender a Ti, meu Pai. Que a gente venha se entregar mesmo a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nos transforma, meu Pai. Nos cura, nos liberta, Senhor. Em nome de Jesus, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E só o Senhor sabe quanto que é o tempo, Deus. Só o Senhor sabe. Então, que o Senhor possa fazer isso nas nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, que a pessoa que te buscar, meu Pai, venha se arrepender, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está atrás dessa tela, meu Pai. Eu oro pela minha vida, pelos nossos familiares, que o Senhor possa tocar no nosso coração, meu Pai, com a sua palavra e nos transformar, nos curar, nos libertar, Senhor. Em nome de Jesus, que possa haver arrependimento, que possa haver um avivamento em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego, meu Pai, essa mensagem e essa oração na sua presença. Que o Senhor possa fazer a sua vontade sobre a minha vida e a vida dessa pessoa que está atrás da tela. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Ó, compartilha, comenta, curte. Irmãos, volte a buscar o Senhor enquanto é tempo. Amém? Grande abraço, fica com